A gloriosa paz do Senhor Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe seu lar, sua família, que possamos compartilhar mais um momento com o nosso todo-poderoso Deus. Aleluias! Eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um que está ouvindo esse vídeo. E que o Senhor venha abençoar toda a sua família, com tudo o que necessitais, para que sejais bênção nas mãos do Senhor. Meus amados, para a nossa meditação de hoje, a palavra de Deus, ela nos leva lá no livro de Josué, capítulo 15, versículos 16 ao 19. E a gloriosa paz do Senhor, que excede todo entendimento, estejam com todos vós. E a palavra nos diz assim: foi quando Caleb declarou: aquele que derrotar Quiriate-Sefer e a possuir, dar-lhe-ei também por esposa minha filha Axa. Otaniel ben Kenaz, Otaniel, filho de Kenaz, irmão materno de Caleb, conquistou a cidade, e Caleb lhe deu sua filha Axa por esposa. Quando casaram e Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a autorizá-la a pedir uma porção extra de terra ao pai dela. Axa se dirigiu para o lugar onde Caleb estava, e assim que desceu do jumento, o seu pai lhe indagou: que desejas, minha filha? E ela pediu: dá-me um presente. Visto que me destinaste à terra seca do Neguebe, dá-me, pois, bênçãos como fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores da região. Aleluia. Meus amados, essa passagem interessante, pequena, com poucos detalhes, falando de Axa, a filha de Caleb. Caleb é aquele varão valoroso que fez parte da companhia dos 12 espias que Moisés enviou a espiar a terra de Canaã. E eis que eles visualizaram gigantes naquela terra, e 10 deles difamaram a terra e se amedrontaram e disseram que Israel não conseguiria possuir a terra. Mas Josué, juntamente com este Caleb, pai de Axa, foi o que deu bom testemunho da terra e disse que o Senhor iria com eles e que Israel ia vencer sim. Porém, nós sabemos que por causa daqueles 10, Israel ficou 40 anos no deserto vagando. Mas Deus honrou Caleb, assim como Josué. Deus disse que que Caleb e a sua terra, a sua herdade, os seus filhos, iam possuir aquela terra. Porque Caleb foi um homem honrado, um homem valente, um homem que confiou no Senhor. Então, meus amados, começa aqui a história de Axa, filha de Caleb. Então, não foi citada em outras passagens, mas inicia aqui a sua história assim. Quando Caleb estava ali diante de Israel, e estava então chegado o momento da conquista da terra, ele foi ao então líder Josué e o fez lembrar da promessa de Deus na vida dele, que era o Senhor ia entregar aquele monte a Caleb e a sua descendência, porque Caleb achou graças aos olhos do Senhor. Então ele fez valer ali para se cumprir a profecia que o Senhor tinha dado a respeito dele, a promessa que está aqui no livro de Juízes, o capítulo 14, os versículos 6 e 7, que o Senhor ele vai dizer assim: os filhos de Judá vieram reunir-se com Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe declarou: bem sabes o que Yeshua afirmou a Moisés, homem de Deus, a meu e a teu respeito em Cades Barneia. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar a terra.
e eu lhe prestei um relatório. Então o Senhor, ele disse, né? Certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança, a ti e aos teus descendentes para sempre, porque obedecestes perfeitamente a Yeshua, teu Deus. Aleluias. Então, amados, Josué e Caleb. Caleb, ele conquistou a terra. Mas havia uma parte daquela terra que ele fez um desafio. Aquela terra era terra de gigantes. Ele diz: quem conquistar esse território, darei Axa por minha esposa. Irmãos, nós vemos aqui o cuidado de um pai com uma filha. Ele estava selecionando o esposo para sua filha por valentia, por ser um homem de Deus, porque para conquistar aquela terra de gigante ali era só com Cristo nele. Então, Caleb, ele escolheu um homem valoroso para que a sua filha se casasse. Porém, a terra, ela era seca. E essa terra, ela foi dada por herança para Axa, conforme o dito do Senhor. E o varão escolhido foi Otoniel, que conquistou esse pedaço do Monte Hebron, que é Criat Sefer. Então, nós vemos aqui, eles se casaram. E quando Axa viu que a sua herdade era uma terra seca, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 18, que ela persuadiu o marido a autorizá-la a pedir ao pai uma porção extra de terra. Vejam, o primeiro desafio de Axa, além dela ter ganhado uma terra seca de presente, de casamento do pai como herdade, ela ainda teve que persuadir, quer dizer, ela teve que convencer com força o marido a permitir que ela pedisse o pai uma outra porção de terra. O primeiro desafio de Axa. Ela não se acomodou, ela foi perseverante, ela foi persuasiva e ela conseguiu convencer o seu marido, irmãos, para que ela pudesse então chegar diante do pai dela. Nem diante do pai dela ela podia chegar sem autorização do marido, por causa do vínculo do casamento. Mas ela foi uma mulher sábia, uma mulher persuasiva, uma mulher inteligente, e ela conseguiu convencer o seu marido a lhe dar esta autorização. Foi a primeira barreira que ela venceu. E depois ela tinha uma outra coisa que ela precisava conseguir, que é chegar diante do seu pai com o seu pedido, achar graça aos olhos do seu pai, para então conseguir a terra. Quem sabe aquela moça fez várias orações, quem sabe ela fez jejum, quem sabe ela buscou ali primeiro a graça do Senhor, nós não sabemos, a Bíblia não relata, mas a Bíblia diz claramente: a Axa se dirigiu para o lugar onde Caleb estava, e assim que desceu do jumento, o seu pai lhe indagou: que desejas, minha filha? Então ela teve um obstáculo muito grande ali, que foi persuadir o marido. Logo em seguida, ela chegou diante do seu pai. Meus amados, aquela moça, ela sabia como chegar diante do pai dela. Assim também nós sabemos como chegar diante do nosso Pai Celestial. Ela se pôs diante do pai dela. E olha a facilidade. Aquela moça, ela tinha privilégio com o pai dela. O pai dela escolheu seu marido a dedo. Ela tinha ali amizade, afeição do pai, o amor do pai com ela. Então ela soube chegar diante do pai dela e dizer: pai, antes dela dizer qualquer coisa, o pai já falou: que desejas, minha filha? Aquele pai caloroso, aquele pai amoroso, aquele pai que sabia que a filha não ia diante dele ali à toa, mas ele já estava pronto para conceder o desejo daquela filha. E a Bíblia diz sobre o Senhor, que é o nosso Pai, o quê? Deleita-te no Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. Nós vemos aqui a disposição daquele pai de atender aquela filha. E ela pediu: dá-me um presente, visto que me destinaste à terra seca do Neguebe. Dá-me, pois, bênçãos como fonte de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Meus amados, nós podemos aqui fazer uma dissertação do texto, analisar.
uma breve exegese desse versículo 19 aqui. Imagine se ela tivesse se conformado com a sua terra seca. Irmãos, aquele deserto ali não tinha como produzir nada. Negueb quer dizer terra seca, terra árida, seco, lugar seco. Lugar seco é lugar morto. Lugar que não tem água é impossível produzir vida, irmãos. Imagine se aquela moça tivesse se conformado com isso. Eu fui pesquisar Negueb, nome do deserto que ocupa 60% do território de Israel, uma área de aproximadamente 7.250 quilômetros quadrados. O local situado ao sul de Israel e próximo ao Mar Morto. O Mar Morto, o Mar de Sal, o mar o qual não produz vida alguma. E a terra era imensa, ocupando 60% do território de Israel. Mas não tinha vida naquela terra, porque ali faltava o principal, ali faltava água. Apesar do território em volta ali pertencer ao pai dela, toda Hebron, ela não poderia ter água se ela não tivesse ido a seu pai pedir. Ela ganhou uma imensidão de terra, mas que faltava o primordial nele, o que tornava a terra improdutiva. Durante as chuvas, o que é raro, as águas são armazenadas em cima das montanhas e se expandem formando grandes torrentes e riachos. Isso é um fenômeno maravilhoso que ocorre no deserto de Negueb e também em outros desertos, porém é um fenômeno raro, não é anual. Pela virtude do Espírito Santo, o Senhor me deu a conhecer que são de 10 em 10 anos que acontece esse fenômeno maravilhoso, que a água ela se expande na montanha, ela forma rios, ela forma torrentes, ela forma riachos, uma coisa maravilhosa. Mão de Deus, prodígio, porém raro. Após a evaporação dos rios, formando temporariamente o campo, e se enche um jardim de belas flores, recoberto o vale de vegetação. Coisa maravilhosa. O deserto ele não possuía vida em si mesmo, mas de tempos em tempos o Senhor fazia ali um prodígio maravilhoso, que aquele deserto ali ele formava rios, ele formava torrentes, a água vinha vindo, fluindo como um rio passando, mas era possível ver o início do fenômeno, tudo seco, aquela água chegando, até formar rios, formar riachos, uma coisa maravilhosa, uma coisa sobrenatural, mão de Deus. E quando essa água ela se esvaía, ela trazia consigo as sementes dos altos das montanhas e de toda a região ali e formava um tapete de flores cobrindo todo aquele jardim. Toda aquela terra seca se tornava um imenso jardim, um fenômeno maravilhoso, o qual podemos imaginar. De dia para a noite, quando aquela água formava um riacho, a torrente, e logo em seguida já brota vida naquele deserto. Porque nós sabemos que existem várias espécies de flores, de plantas, que elas subsistem enterradas na areia, na terra seca, e que o Todo-Poderoso pode fazer brotar, pode fazer fluir. Irmãos, todo deserto ele tem semente nele. A boa semente do Evangelho, ela pode ser semeada em todos os tipos de solo. Mas aquele solo que for regado pela palavra, pela torrente de água, ele vai produzir, ainda que seja no deserto. Meus amados, e o nome Axa quer dizer adornada e rompendo véus. Nós sabemos que o nome dessa moça já tinha uma profecia maravilhosa, adornada, decorada. Aquela moça, ela floriu no deserto, ela rompeu os véus, que os véus são as dificuldades. E na palavra de Deus nós temos o véu do templo que se rasgou quando o Senhor ele entregou a sua vida. O véu era uma barreira, era aquilo que impediu o homem de chegar até Deus. E no caso de Axa aqui, rompendo véus, é
a barreira de herdar um deserto. Ela não poderia ter sucesso ali se ela não tivesse tido muita sabedoria de ir até o seu pai e de pedir ao seu pai fonte de água. Ela pediu: Senhor, dai-me um presente, dai-me bênçãos como fontes de água. Quem sabe o pai dela poderia ter dado para ela uma ou duas fontes, mas diz a Bíblia aqui que ele deu para ela as fontes superiores e as fontes inferiores, quer dizer, as que ficavam acima do deserto e as que ficavam abaixo. Deu a entender que ele deu para ela aqui todas as fontes que tinham próximas ali do deserto, ele deu para ela. Então, só enquanto ela pediu, ela ganhou, irmãos. Isso nos fala o quê? De oração, de coragem. Porque aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, o Senhor nos dá essa atitude aqui de Axa. Achegai-vos, pois, ao trono da graça com confiança. Ela piou do jumento. E o pai dela já falou: que queres, minha filha? Então, irmãos, aqui falo também de prontidão de resposta de Deus. Se Deus ele nos deu uma terra seca, peçamos para ele as fontes de água como presente, Deus ele não vai recusar, porque ele é maravilhoso. A Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, se pedirmos o Espírito Santo, porque a água é Deus em nós, a água é Deus fluindo em nós, é a água da vida, é o próprio Deus vindo habitar no nosso interior. Essa moça, ela teve muita coragem, ela foi uma moça que ela teve a audácia de chegar diante do pai e pedir exatamente aquilo que ela necessitava. Imagino eu que quando o pai deu para ela aquela terra, ele sabia, aquela terra é improdutiva. Então, quem sabe ele estava aguardando para ver a reação daquela filha diante daquele território imenso, desértico. Mas aquela mulher, ela era uma mulher de visão, uma mulher visionária, uma mulher que tinha luz de Deus nela, uma mulher sábia, porque ela viu, ela ganhou uma terra muito seca, mas ela falou: a solução é muito simples. O terreno do meu pai ele é muito vasto. O meu pai pode me dar as fontes de água. Isso aqui vai virar jardins. Isso aqui vai ter todos os tipos de plantação aqui. Isso aqui vai florir. Isso aqui vai ser a região mais próspera, mais vistosa de todo Israel. Porque, irmãos, como que ela ia trazer aquela água das fontes superiores e inferiores para aquela terra seca? Isso aí também ela teve trabalho. Não foi só pedir. Teve, irmãos, que fazer escavações. Porque como que ali trazer aquela água que não passava por aquele território ali para aquele território? Então teve que cavar e cavar muito para levar aquela água ali, irmãos. Isso nos fala o quê? De lutas. Cavar para trazer uma água para uma terra seca não é coisa que se faz de um dia para o outro, não. Isso fala de luta, isso fala de persistência, fala de perseverança, fala de trabalho árduo. Teve ali um trabalho muito árduo para trazer aquela terra seca a ser um jardim maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, nós podemos aplicar isso aqui na nossa vida. Famílias onde há pessoas ainda que não conheceram o amor de Deus, as pessoas que ainda precisam ser alcançadas pelo Senhor. O objetivo do nosso canal aqui é salvar almas. Então, eu estou dizendo para os irmãos, pode ser que você ganhou do seu pai, foi uma terra seca, sabe? Às vezes a terra seca na sua casa é o filho, é o marido, é um ente querido. Muitas vezes nós mesmos. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que tem esperança. Negueb é um deserto dos mais áridos, secos. Ele era totalmente infrutífero, inútil, improdutivo. Mas ainda assim, o Senhor ele realizava prodígios, ele realiza ainda, para aquilo ali florir. Então, Deus ele é o Deus do impossível. Se nós deixarmos na mão de Deus, Deus vai fazer prodígio, Deus vai fazer o nosso deserto florir. Mas também, se nós formos ao Senhor, pedir para Ele fontes de água como bênção, assim como fez Axa,
Nós vamos alcançar rápido. Nós vamos alcançar muito mais rápido. Deus vai apressar esse prodígio de tal maneira que ele vai ser permanente, permanente. Onde não tinha água, irmãos, foi canalizada a água, foi transportada a água ali pela terra, formando riachos, torrentes, jardins, coisa maravilhosa. Isso é esperança, isso é vida. Aleluia. Salabachúria, labachúria. Tem vida aí, irmãos. Nessa terra seca, nesse deserto, tem vida aí. Tem vida aí. Aleluia. Xalarará, xalás. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos nos achegar ao Senhor e alcançar a graça que Ele tem para aquele que se achegar e pedir: Senhor, dai-me fontes de água. No livro de João, no capítulo 8, nós temos a passagem maravilhosa que o Senhor ele diz: a água da vida flui em nós como rios de águas vivas que salta para a vida eterna. Aleluias, o Senhor ele quer fazer fluir na minha e na sua vida, na nossa família, a água da rocha, a água eterna. O Senhor ele não vai nos deixar no deserto. Nós não podemos ser deserto diante de Deus. O Senhor ele nos fez para sermos águas vivas, para termos água viva, para fluirmos, aleluias, com o Espírito Santo de Deus em nós. O Salmos 126 vai dizer assim: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então, se encheu de riso a boca e a nossa língua de alegria, expressões de louvor. Até nas outras nações se comentavam: o Eterno fez maravilhas por este povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos rios do deserto de Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvores, trazendo os seus feixes. Senhor, traz os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe. E hoje o Senhor ele preenche os desertos com água da vida, com água da rocha, com torrentes de água que vão formando rios de água viva que salta para a vida eterna. Aleluias! A esperança, irmãos, a esperança, a chuva no deserto, a água da vida no deserto, porque o rei está voltando. O Senhor Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele vai fazer voltar os cativos para a sua terra. Terra que antes era seca, que agora vai fluir rios e que nós vamos todos encontrar com o Senhor na glória um dia. Que possa resplandecer a luz e a glória de Deus. Para aquele que está no deserto, que venha alcançar do Senhor suas torrentes de águas. Aleluias. Senhor, me deste uma terra seca, Pai, o deserto do Neguebe. Senhor, como vamos produzir aqui frutos bons se essa terra não tem água, Senhor? Senhor,
me deste uma terra seca, ó Pai, o deserto do Neguebe. Senhor, como vamos produzir aqui frutos bons se esta terra não tem água? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a participação das minhas amadas amigas, companheiras de trabalho. Quero agradecer também o apoio do Minuto da Unicidade, pastor Tony de Souza. Adquira um livro do pastor Tony de Souza, Jesus, a maior revelação da Bíblia, o único e verdadeiro Deus. Se inscreva no canal do pastor Tony, Minuto da Unicidade, canal maravilhoso que entrega a mensagem completa de salvação para que possamos conhecer mais e mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Quero agradecer também as minhas amigas que estão sempre compartilhando o vídeo, a Marcilene, da nossa equipe aqui do SUS, pessoa maravilhosa. Quero agradecer meu amigo, meu irmão em Cristo, Deberson, que está sempre conosco aqui. Quero agradecer também a irmã Vilmara, a irmã Denizete, a Daniele. Quero agradecer o apoio da minha sobrinha, da Ellen. Minha família toda está sempre conosco. Cada um que está compartilhando esse vídeo, minha amiga Cristina. Quero agradecer também o apoio do pastor Messias, que está conosco aqui. Todos vocês são muito preciosos, muito importantes. São muitas pessoas, quero estar falando aqui um pouco cada uma delas todos os dias. E que Deus abençoe a vida de vocês, a saúde, a família. Que tenhamos paz, que se tem deserto na sua casa, tenha a esperança. Porque Deus ele faz fluir água, torrentes de água no deserto. E Ele vai fazer na sua vida. Amém? Vou estar orando agora. Ore comigo nesse momento. Pai querido, Senhor Jesus, a Tua palavra nos diz nesse dia que o Senhor é o Deus do impossível mesmo, que o Senhor é o Deus das causas impossíveis, que o Senhor pode fazer fluir água viva no deserto, que o Senhor pode fazer chover no deserto, que o Senhor pode trazer jardins para o deserto. Nós estamos apresentando ao Senhor os desertos, meu Deus, da nossa vida. Nós estamos pedindo ao Senhor, meu Deus, que traz vida, que flui vida. Que o manancial de água viva venha fluir, meu Deus, nas causas difíceis de cada um que está orando comigo nesse momento. Eu peço a bênção celestial sobre a casa deles. Peço, Senhor, que entre em cada lar agora, meu Deus, tomando as causas impossíveis de cada um. E eu apresento também, meu Deus, todos os comentários, todos os pedidos de oração que foram deixados nesse canal. Se eu posso entrar com misericórdia, com providência na causa de cada um, meu Deus. Também na causa, meu Deus, das nossas irmãs que estão passando lutos com os filhos em casa, meu Deus, com enfermidade, com esposo, com projetos, meu Deus, que estão parados nas gavetas. Que o Senhor venha agora remover, meu Deus, o deserto da aridez e venha, Senhor, trazer luz, trazer água, trazer vitória, meu Deus, para essas causas. Eu glorifico o Teu nome, meu Deus, porque o Senhor já entregou tudo. E eu oro em nome de Jesus. Um dia abençoado com o Senhor. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o livro do pastor Tony e também os contatos e pedindo aos irmãos que contribuam com a causa missionária. Que nós precisamos de adquirir aqui os equipamentos para poder propagar melhor a palavra do Senhor. Então, se você pode contribuir, tem ali a chave Pix. Contribua com o seu Pix, contribua com a sua oração, contribua com os comentários, contribua compartilhando, se inscrevendo, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Breve o Senhor virá e virá arrebatar a sua igreja. E nós vamos subir com Cristo e toda a nossa casa. E o deserto vai florir. E o deserto vai fluir água da vida. Porque essa é a promessa de Deus na vida de todas as axas dessa terra. Que são as mulheres valorosas que ganharam terra seca, mas que viram naquela terra foi vida. E o Senhor assim o fez. Porque Deus é o Todo-Poderoso, maravilhoso, o único e verdadeiro Deus. Aquele que pode todas as coisas. Que abençoe sua vida e o seu lar. Graça e paz.